quero falar rapidamente do parágrafo 1º do artigo 17, que é a questão do rateio. Gente, eu estou entendendo, eu estou defendendo a seguinte tese. Enquanto a CIT não definir a metodologia, e o Conselho Nacional de Saúde aprovar essa metodologia, esse período de transição, talvez aí essa negociação com os órgãos de controle, eu não sei, mas eu estou defendendo uma tese de que nós devemos, no âmbito da CIT, para não dizer que nós não estamos cumprindo a lei, aprovar uma regulamentação dizendo que, enquanto a gente não caminhar, que aí eu acho que pode ser o COAP, entendeu? Ou pode ser outro termo de compromisso, mas enquanto a gente não caminhar para isso, ficam valendo as regras atuais de rateio a partir de toda a regulamentação hoje existente. E aí nós apontamos, porque eu acho que nós deixarmos sem uma deliberação da CIT, sem uma aprovação do Conselho Nacional de Saúde, sobre as atuais formas de transferência, aí sim nós podemos ter questionamento. Então eu estou defendendo essa tese. O Jean fez uma fala aqui sobre essa questão que vocês abordam de metodologias a serem aprovadas na CIT em si. Pela fala do Zé Carlos, considerando todas as disposições aqui da lei complementar, são 14 critérios que vão ter que ser observados para a gente trabalhar na definição da metodologia. Necessidade de saúde da população, dimensão epidemiológica, dimensão demográfica, dimensão socioeconômica, dimensão espacial, oferta de ações de serviços, perfil demográfico, perfil epidemiológico da população, características quantitativas e qualitativas das ações de saúde, desempenho técnico econômico financeiro, nível de participação do setor saúde no orçamento estadual, previsão de plano quinquenal de investimentos, ressarcimento de atendimento de serviços prestados e critério demográfico diferenciado. O que é que ele colocou? Colocou que esses 14 pode ser, olhando um pelo outro, pode ser 11. Mas mesmo assim é um exercício considerável da gente pensar esse processo. Primeiro porque esse processo não se dará só no âmbito do espaço da tripartite. Ele também vai ter que ser dialogado com o Conselho Nacional de Saúde. E efetivamente não é uma tarefa simples fazer. Se a gente já não acha simples fazer no tripartite, imagina quando a gente passa por debate com os conselhos. Então nós vamos ter que criar uma agenda, e já propusemos isso junto ao comitê interno do Ministério, uma agenda de discussão para fazer um alinhamento de como levar isso a tripartite. Nós temos a tripartite de fevereiro de março agora, que nós estamos levando a tripartite de fechamento de um conjunto de processos vinculados ao decreto 7508, e a gente não pode falar na lei 41 sem olhar o 7508, porque na verdade tem elementos aqui que estão sendo colocados que guardam uma correlação extremamente interessante. Por exemplo, alguém citou aqui que a partir de agora a participação popular se dá desde o processo de construção do plano. Inclusive no documento que vocês escreveram aqui, você destacam isso, que agora é a entrada do debate do Conselho desde a formação da construção do plano e do processo ascendente. Pra vocês terem uma ideia, no debate do Conselho Nacional de Saúde sobre a 7508, a leitura de alguns líderes, com algumas lideranças do movimento comunitário, é que o 7508 alijou do processo do controle social, que ele não respeita o Conselho. Na verdade, o 7508, para a leitura do artigo 15, pelo contrário, fala que desde o processo do planejamento, e aí a leitura do planejamento ascendente, você já ouve já acontece a participação do Conselho. E a lei complementar já coloca aqui, e isso é um processo, que a gente vamos dizer assim, um processo, se a gente não vai chamar de novo, mas é inovador no sentido de que desde esse princípio do processo de planejamento, nós vamos ter que já ter conjuntamente e um diálogo muito próximo com os conselhos de saúde. E aí isso vale não só para o plano, mas para o relatório de gestão de um outro elemento que está sendo colocado, que eu avalio como novo, que é levar ao Conselho a programação de saúde. Uma questão, aquele aspecto da movimentação de recursos da União, que estabelece um conjunto de elementos, quer dizer, eu e o Calenir fizemos um exercício, a gente às vezes trabalha um pouco casado, trocando texto, trocando documentos, essas coisas todas, traz aqui um conjunto de elementos que a gente vai ter que repensar. A gente já fez uma discussão interna do Ministério da Saúde até para levar como posição depois na tripartite, como que a gente vai conduzir algumas questões, mas do ponto de vista de critérios, é lógico que alguns se sobrepõem. Tem 14 critérios agora para você. Nesse documento que eu fiz, eu listo todos.
O que está só na 141, o que está no 8080, o que está nas duas leis. Como eles falam, são nomes diferentes, mas você pode entender que é a mesma coisa. Quer dizer, eu entendendo que é a mesma coisa, cai para em torno de 10, 11 critérios para você definir a orientação do recurso. E ele define no parágrafo primeiro que o Ministério da Saúde definirá e publicará anualmente, utilizando metodologia pactuada na Comissão Intergestora Tripartite e aprovada pelo Conselho Nacional, os montantes a serem transferidos para cada estado, para cada... Quer dizer, você construir metodologia... Quando lá no 8080 a gente discutiu o artigo 35, e a honra participar, a Rodrigo Carvalho, uma série de outras pessoas, a discussão do artigo, à época, a gente olhava para aquilo, a gente idealizava uma certa concepção de Estado, uma certa concepção de como se organizaria, coisas que acabaram não ocorrendo. A própria legislação posterior, não do SUS, do Estado brasileiro, eventualmente entrou em choque com algumas coisas que ali a gente pensava. Então, ali tem questões objetivas que estavam no artigo 35 que a gente nunca cumpriu. Uma que, inclusive, foi vetada, o parágrafo 1º do artigo 35, que definia objetivamente 50% do recurso é per capita, 50% é pelos outros critérios. Que é mais objetivo que isso? Aí se pergunta assim, por que a gente nunca conseguiu praticar esse dispositivo que estava em lei também? Tá certo? Quem tentou, eu tentei em São Paulo, fazer o exercício praticando isso. Era complicado de você fazer. A forma que estava organizado o serviço, estava estabelecido o serviço. Agora aqui não fala só dos critérios, fala do método de você, eventualmente, estabelecer o rateio. Aí tem que criar consenso sobre isso. Então, essa é uma questão que a gente está indicando, o Ministério da Saúde, que está aqui escrito, irá propor para a tripartite e discutir com os órgãos de controle, TCU, CGU, Ministério Público Federal, um período de transição para aplicação efetiva desse da lei, que a gente acha que não tem mágica. Eu me considero uma pessoa razoavelmente preparada para essa discussão, tem acúmulo, considero mesmo, tem acúmulo, é uma coisa que eu exercito, eu trabalho com essas questões, não me sinto competente para, sozinho, construir esses desenhos. Pode ser que tenha gente que esteja aí se exercitando isso plenamente e talvez consiga. Eu não consigo identificar. Então a proposta é validar, no geral, as atuais formas de transferência, limitando-os aos critérios previstos da lei, quer dizer, linkando os critérios previstos na lei, tem um critério de transferência único, limpo, esse aqui é o critério demográfico, esse aqui é o epidemiológico que preponderou, esse aqui é a condição da rede, esse aqui não sei o que, isso aqui. E para pensar alguma coisa para 2013, institui um grupo de trabalho específico no âmbito da tripartite, onde a gente construa o método e já consensa o método, quer dizer, no seu processo de construção. Não vejo que isso está previsto na lei, quer dizer, definirá, publicará, utilizando uma metodologia pactuada, quer dizer, você pode ter ali as diretrizes, as indicações do método, mas tem que ser construído já pactuado em ata. E aí tem que levar isso para o conselho e você reconstruir todas as formas de transferência desse recurso. Né? Então aqui tem uma indicação, algumas questões da lei a gente está indicando, temos já uma conversa com a CGU, temos uma indicação de conversa com o Tribunal de Contas, com o presidente, o ministro que trata da questão de saúde, o ministro que trata da questão das contas públicas, para a gente tentar construir ali um entendimento de como a gente poderia encaminhar isso daí, porque facilitaria para a gente, quando eu falo para a gente, não é Ministério da Saúde, facilitaria para o SUS, para os gestores do SUS, você estabelecer uma forma progressiva de implantar, porque a lei deveria prever prazos para implantação, prazos para desenvolvimento, porque ela tem uma complexidade, só que ela não teve o cuidado de fazer isso. Então a gente está num imbróglio jurídico com relação a esse aspecto, temos que tentar construir algum grau de consenso com esses órgãos e trabalhar nessa expectativa, nessa perspectiva de implantação progressiva. Por relação aos investimentos, a mesma coisa, a gente tem que ter um período de transição para que se possa elaborar um plano anual de investimento e você agregar dentro de uma lógica, respeitando o que está previsto, aquelas áreas com maior carência, com maior necessidade de serviço. A lógica de investir nem sempre respeita esse critério. Está como critério, dentro dos 14, e está no texto.
do texto do parágrafo, essa questão de você, para garantir a integralidade da atenção, para garantir um conjunto de questões. Então, isso aqui aponta. É lógico que outras discussões que se compõem com essa, tipo a discussão do próprio COAP, as discussões das regiões, ela pode processar esses planos, pode trabalhar esses planos. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem a lei, mas tem um conjunto de processos em curso que pode potencializar a aplicação desse ou daquele aspecto da lei. Então, mas a gente precisa de tempo também para eventualmente fazer isso.